Temos vereadores inscritos. Primeiro vereador Indiara Barbosa, Partido Novo. Com a palavra, 10 minutos, com possibilidade de apartes. O que me traz a essa tribuna hoje, vereadores, não são sentimentos bons, são sentimentos ruins que ontem, no dia de ontem, vendo as notícias que a gente teve no nosso país, me causaram. Vergonha, frustração, revolta, descrença no nosso país. De verdade, vereadores. Num ano em que a Operação Lava Jato completa 10 anos, uma operação que prendeu corruptos no nosso país, que deu esperança para milhares de brasileiros que viram políticos sendo presos, empresários, grandes empresários na cadeia no nosso país. E ontem a população fica estarrecida quando o ministro Dias Toffoli, ministro petista, indicado pelo PT, que nas planilhas da antiga construtora Odebrecht era chamado de o amigo do meu pai. Ele tinha um nome lá, vereadores. E ontem o ministro Dias Toffoli, numa canetada, anulou todos os atos cometidos pelo senhor Marcelo Odebrecht. O que eles estão tentando fazer, senhores, é reescrever a história. Toda a corrupção que nós acompanhamos pela TV, que nós vimos dia a dia sendo comprovada, sendo assumidas. Esse senhor, esse empresário, ele fez uma delação premiada e assumiu tudo isso, confessou todos os crimes. Foi descoberto um departamento secreto só para pagar corrupção na empresa, só para pagar propina, só relacionada à corrupção. E agora, vereador Serginho, isso tudo não aconteceu? Né? A gente desconsidera tudo, apaga tudo isso e finge que não aconteceu. Eu imagino o que as pessoas sentem, né? E é o sentimento que a gente tem vendo esse tipo de coisa. E como desgraça pouca, é bobagem, no mesmo dia, o STF, que acha que é o poder supremo, acha que pode governar também através de uma canetada, simplesmente extinguiu os crimes de corrupção do senhor José Dirceu. Crimes esses que também foram confessados pelos próprios petistas, que o próprio PT assumiu, Palocci, funcionários do partido, assumiram que todo o esquema de corrupção, e agora, simplesmente, a gente apaga e reescreve a história. Mas o que a gente vai esperar de um país que é governado por um descondenado, por um presidente que esteve envolvido em diversos casos de corrupção, que foi preso e que o povo brasileiro comemorou na época a sua prisão. Passou anos preso aqui em Curitiba e que agora está junto com esse partido, com pessoas sem escrúpulos, tentando institucionalizar a corrupção no nosso país, reescrevendo a história e simplesmente anulando tudo isso que aconteceu. E, além de tudo, que o único objetivo é um desejo de vingança com as pessoas com os funcionários públicos, com os servidores que fizeram o trabalho de combater a corrupção no nosso país. E agora eles querem se vingar dessas pessoas e reescrever a história. De verdade, né? Eu até me lembro de uma frase que era um slogan de campanha do descondenado: a esperança venceu o medo. E eu acho que hoje o medo está vencendo a esperança. Porque, além de tudo, eles querem nos calar, eles querem nos censurar, regular e controlar o que a gente fala, o que a gente publica nas redes sociais. E muita gente, sim, tem medo, porque a gente não tem mais liberdade no nosso país para falar o que pensa. E eles querem provar que o crime compensa, que não tem problema você ser corrupto, porque depois a gente apaga tudo o que aconteceu.
Além de tudo, eles querem afundar o Brasil numa crise econômica. E os senhores também têm visto nos últimos tempos que a responsabilidade fiscal, a gestão financeira passa longe dessa gestão e desse partido. E daqui a pouco, sim, vai voltar o desemprego, vai voltar a pobreza no nosso país. É isso que a gente vai ver de novo nesse governo, infelizmente. Eles atacam as empresas e o livre mercado, os empresários, que é quem faz o país crescer, que é quem ainda gera emprego, gera renda e riqueza no nosso país. Eles querem dar saidinha de Natal para os presos saírem livremente cometendo crime. E realmente fica muito difícil acreditar num futuro melhor para os nossos filhos, que é o que a gente trabalha. Eu entrei na política querendo um país melhor, vendo toda essa sujeirada que acontecia, e acredito que a gente não pode deixar o nosso país nas mãos dessas pessoas corruptas, e precisa se envolver na política se a gente quer mudar, precisa falar e denunciar esse tipo de coisa se a gente quer mudar. Entrei na política por causa disso, porque eu quero um país melhor para os meus filhos, eu quero que eles queiram crescer nesse país, que eles tenham um futuro melhor, mas, infelizmente, num dia como o de ontem, fica difícil acreditar nisso. Fica difícil acreditar num futuro melhor para o Brasil, que se diz o país do futuro, mas não consegue ser o país do presente. E, para concluir, nesse dia, eu lembro e cito aqui uma frase de um dos maiores líderes que já passaram pela Terra, que foi Martin Luther King, e que falou um dia, senhores vereadores, que o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos e dos desonestos, do sem caráter, do sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Por isso, eu subo aqui nessa tribuna para falar sobre isso, que por mais que a gente veja esse tipo de notícia no dia a dia e ache que isso é normal, não é normal, e a gente tem que mudar isso no nosso país. E é por isso que, mesmo com tudo que a gente está vendo de ruim, a gente continua aqui, a gente continua lutando por um país melhor. Obrigada, senhor presidente.